eis nas tuas mãos. Papai da glória, Pai amado, que não seja dele, mas sim do teu Espírito Santo. Deus, dá sabedoria para o teu servo, inteligência, Pai. Deus, coloca a palavra nos seus lábios, abençoa o teu filho nesta noite. A Deus, que nós podemos ser, ó Pai, abençoado através da paz do testemunho do teu servo. Usa ele grandemente e poderosamente, como o Senhor nunca tem usado na terra. Usa a terra, usa, meu Pai, como um canal de bênção, Pai, e confirma, Jesus, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para o alto, cega uma na outra. Vai, irmãos, cega uma na outra aí. Eu vou contar Pai, Filho, Espírito Santo. Você vai bater palma não para ele, mas para Jesus. Eu digo Pai, eu digo Filho, eu digo Espírito Santo de Deus. E as palmas que salvam o Senhor. Pode adorar, pode adorar. Igreja, vamos continuar glorificando a Deus, porque Ele se faz presente. Graças ao Senhor, graças a Deus. Amém? Vou cumprimentar a igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Amém? Está feliz aqui nessa noite? Expressa sua alegria a Deus nessa noite. A palavra do Senhor diz em Salmo 23, no seu título, Alegria do Senhor, de termos Ele. Nós temos uma alegria por termos o Senhor como nosso pastor. Então há muitas religiões afora que não são felizes verdadeiramente, mas eu e você somos felizes. Amém? Porque temos Deus no nosso coração. Pode tomar o seu receptivo assento. Graças a Deus. Quem aqui conhece o Capão Redondo, Zona Sul? Um só, dois. Ninguém conhece? Irmão, atravessei de lá para cá. Saí de lá 4 horas. Cheguei em 6 horários aí. Amém? Louva a Deus por isso. Amo tudo que faço, e se faço é porque amo, para a glória de Deus. Sem perca de tempo, eu quero falar a respeito do que Deus colocou no meu coração nessa noite. E também terá o maná quentinho que vai descer do céu aos nossos corações. Você crê nisso? Irmãos, eu nasci no meio de uma família criminosa, onde meu pai e minha mãe atuavam crimes. Com 3 meses de nascido, meu pai estava com a cabeça pedida. Ele saiu do Brooklyn, Vila Olímpia, e decidiu viajar, porque senão a polícia ia executá-lo. Então, aos 3 meses de idade, ele viaja para Minas Gerais. Até hoje, não conheci meu pai nem por foto. Minha mãe, de lá para cá, ainda continuou na vida do crime, das drogas. Eu quero dizer algo para as mães e para os pais, avós. As nossas crianças, elas pouco estão interessadas no que você fala para ela. Por que, pregador? Porque elas estão analisando, vendo na prática o que fazemos. Todavia, minha mãe falava que eu não podia fazer. Minha mãe falava que eu não podia ir para aquele caminho, mas ela mesma não tinha autoridade nenhuma para me ensinar algo se ela não vivia. Então, se você quer ensinar suas crianças qual é o caminho correto, nada melhor do que você mostrar na prática. Porque tem muita gente que fala, né? Mas não faz. Assim, passou-se esses 3 meses de idade, minha avó decidiu criar eu na presença do Senhor. Quando chega aos 9, 10 anos de idade, eu retorno para os cuidados da minha mãe. 10 anos se passam, mas minha mãe ainda está no mesmo estilo de vida: crime, drogas e pessoas erradas. Eu aprendi nesse tempo com a minha avó, que era sair de casa e ir ao culto, sair do culto e ir para casa, sendo ela membro da CCB. Só que quando eu estou com 9, 10 anos de idade, eu retorno para os cuidados da minha mãe ainda está no mesmo estilo de vida. E aquilo é o perigo, porque as nossas crianças, elas estão observando o que fazemos. Você pode falar 1000 palavras, elas estão de olho no que você está fazendo.
Então, com os 10 anos eu voltei para os cuidados da minha mãe, e a vida toda, dos 3 meses, depois que eu voltei para os cuidados da minha mãe, algumas vezes eu estive com ela, porque ela me pegava para ficar um tempo comigo, um final de semana, e o sinal era fumaça de droga sendo inalada, vendo coisas erradas, ilícitas, que crianças não devem ver. Assim foi a minha vida, irmãos. Só que tem alguém que possa pensar e imaginar quão terrível foi a vida desse jovem. Mas nós sabemos que ninguém aqui pediu para nascer. Quem aqui pediu para nascer? Levanta sua mão. Não pedimos para nascer, e nascemos numa família. Alguns no berço católico, outros aonde são ateus, outros no meio do crime. Assim, cada um nasce em um berço ao qual não escolheu, mas nasceu. Eu nasci no meio desta família, aonde estava desregulado e tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo. Mas eu creio que Jesus Cristo, Ele é quem dita e que guia a história do homem e da mulher sobre a face dessa terra. Alguém que pode estar pensando e não terá futuro, não vai passar dos 14, mas a verdade é, com os 13 a polícia tentou me matar. Porque dos 10 anos, quando eu voltei a morar com a minha mãe, já parei de estudar. E assim comecei a pegar de exemplo os passos da minha mãe. E qual que era os passos dela? Ela não trabalhava, ela se movia com gente errada, estava sempre nos pontos de droga. E assim eu fui absorvendo aquilo. Só que eu tenho uma mensagem aqui hoje, que há de glorificar o céu, porque na mesa de Jesus todo mundo é ex. Não há ninguém que possa levantar a mão e dizer: eu nasci no berço evangélico, sendo que por causa do primeiro Adão todos já nasceram mortos espiritualmente. Jesus Cristo, que Ele quer falar para mim e a tua vida hoje, por mais que alguém vê que alguém está na lama, está na sarjeta, está naquele boteco, a última palavra não vem do teu vizinho, não vem da tua vizinha, não vem da sua linhagem de raciocinamento. A última palavra sempre veio e sempre vai continuar vindo do trono da graça de Deus. Com 15 anos fui preso pela primeira vez, Fundação Casa. Eu tinha 15 anos e era 2015. Fiquei alguns meses, saí e ainda continuei na vida do crime. Para resumir, foram 8 anos de crime organizado, gestão criminosa, gestão da qual gerenciamento do tráfico de entorpecente, bateção de conta, abastece, recolhe, e aí vai indo. O cargo ia só se aumentando, porque quem está entrando, quem vai ganhando respeito, quem é inteligente no negócio, a tendência é só subir, a tendência é só crescer. E quanto mais eu crescia, mais eu tinha poder. Quanto mais eu tinha poder, mais me armava. E quanto mais me armava, mais eu me afundava nas profundezas dos planos do adversário. Com 2018, eu tinha 18 anos. Ainda estava no negócio. Deus me presenteou com 2 heranças. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, não é? Então Deus me presenteou com 2 filhos, e esses são gêmeos. Hoje eles estão com 7 anos. Em 2018 eles nasceram, e na minha mente Deus já me acusava: é tempo de tu parar, porque se tu não parar, o caixão vai te parar. É tempo de você parar, se você não parar, a polícia te para. E assim o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Eu fiquei de 2018 a 2020 orando para que eu pudesse sair, ou que Deus pudesse me tirar. Porque quem entra, irmão, sabe como é terrível. Uns entram só para ficar devendo, de tanto que usa, de tanto que cheira, de tanto que perde, e lá não consegue sair, porque já está como escravo do crime. Outros entram e se acostumam com dinheiro fácil, e não conseguem mais abandonar, porque se acostumou com aquele estilo de vida. Quem quer sair da onde ganha um dinheiro tão fácil? E na época, não era como essas bocas de fumo fraca. Eram biqueiras milionárias. Andava com pessoa da pesada, dentre elas, eu posso citar até o nome hoje, porque já não está dentre nós, chamado GG do Mangue. Trabalhei numa das firmas deles que era milionária. E assim foi indo, irmãos. Com 2020, passa-se 2 anos que eu estou tentando sair, não consegui, até que Deus criou uma estratégia e me tira com os mãos fortes do crime organizado.
Ali em diante eu já estava na minha mente pensando, daqui para frente é só para frente, eu não retrocedo mais para trás. Assim já estava soando no meu coração, porque o Espírito de Deus já havia me tocado e já estava me mostrando, aleluia, o acesso, a rota, o caminho que eu deveria tomar. Então foram 2 anos, irmãos, triste, tentando sair e não consegui. 2020 eu saí, eu entrei numa mecânica de carro em geral. E lá eu estava me profissionalizando. Estava gostando da área. Estava gostando do que eu estava fazendo. E tudo que eu queria era não voltar mais para trás. Qualquer coisa, menos vender droga. Qualquer coisa, menos gerenciar, aleluia, o tráfico de entorpecente. Talvez alguém olhe e pensa, ou pode até estar julgando e pensar, nossa, mas é esse tipo de pessoa que sobe no altar? Você não sabe que Deus pega das coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que são sábias? Aleluia! Eu não vim pregar isso, deixa isso para outro dia. 2020 Deus me tirou, eu estou naquela mecânica e já muda o ano para 2021. 1 ano eu estou na mecânica de carro. Eu estou me profissionalizando, estou gostando da área, estou gostando do que eu estou fazendo e a mente é avançar e não voltar. Só que aí eu tinha esquecido daquilo que eu tinha feito. A Bíblia diz que ao que nós plantarmos, nós iremos. Me ajuda. Se você planta, você. E sabe o que é interessante? Ninguém planta um caroço de um feijão, pastor, para colher uma única unidade. Você sempre vai colher o dobro, seja bom ou seja mal. Então a pergunta vai para a igreja. A aplicação em cima do testemunho é: quais são as nossas sementes nessa noite? Talvez se veste bem, só que não é sobre se vestir. Talvez congrega todo dia, entra, senta, bate palma e sai. Eu não estou falando de congregar. Eu não estou falando de só vir ao culto sem compromisso. Porque tudo que plantarmos, iremos colher. Então eu tinha plantado algumas sementes. Não porque eu era ruim, mas quem está no crime sabe que tudo avança para a maldade, tudo avança para aquele lado obscuro, aquele lado de corruptibilidade. Quando dá a data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, num domingo, 32 graus. Chegou o dia de eu pagar o que eu estava devendo, e que por sinal não era dinheiro. A Bíblia diz, você entendeu o mistério, quem com ferro fere, com ferro será. Me ajuda, quem com ferro fere, com ferro será. É sobre isso. Não, isso não se aplica só para quem está no crime não, viu? É para quem é crente também e não está vivendo a palavra de Deus. Isso não se aplica só para quem está cheirando cocaína e quem está lá agora naquele boteco. Isso é aplicado para todos. Tudo que plantarmos e tudo que fazermos, vamos, aleluia, colher em abundância. Seja bom ou seja mal. Na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo, 32 graus. Até que o meu ex-companheiro de crime, ele está na rua da minha casa, já tem 1 ano que eu estou me profissionalizando em mecânica de carro geral. Ele viu o meu Versailles, semelhante ao Santana, na frente da minha casa. Até que ele decide me chamar lá na minha casa, porque já havia 1 ano que eu estou na mecânica liberto do crime, e já ele continua no crime, e fazia muito tempo que eu não via ele, 1 ano. Porque era domingo a domingo, eu estava na mecânica só para não desviar e ir para outros caminhos. Então eu gostava de ficar lá, até que ele veio no carro e ia me chamar. Só que ele não sabia que antes de ele me chamar, ele já estava sendo vigiado para morrer naquele dia, naquela hora. Já tinha alguém de tocar de olho nele para sentar o aço, para executá-lo naquele dia, ainda assim em cima do tráfico de entorpecente. E quando fala que Deus é justo, irmão, que Deus é justiça, é que Deus é maravilhoso e sabe o que faz. Deus não erra, Deus não falha, e Deus muito menos é injusto. Ele tampou aquele jovem e disse: quem sabe assim pensando eu, vai lá chamar aquele, porque 2 praticaram junto que te praticaram, só que você não vai pagar sozinho, é necessário que ele pague contigo. Ele foi me chamar na minha casa e falou: estou lá em cima, sobe lá. Eu subi. 15 minutos, 20 minutos de conversa que eu estou com ele vendendo, e ele lá só de companhia, até que aparece alguém misteriosamente que desce de uma viela. Ele se descendo da viela apareceu perto de nós com a máscara, tempo de Covid.
o boné perto da sobrancelha, a jaqueta, todo estranho, porque estava calor. E quem é que está todo encapuzado, todo lacrado num sol quente daquele calor? Ele se aproxima de nós até que ele vai e nos aborda. Quando ele nos aborda, ele manda nós levantarmos a mão. Não tinha como correr, já estava perto. Aleluia. E no momento ele faz algumas perguntas e manda a gente se ajoelhar. Ajoelhamos cada um em fileira, com o joelho na guia da calçada e os pés para a rua e a face para a parede da calçada. Até que do lado não imaginamos, aleluia, aquilo que nós tínhamos feito no passado, mas era o momento pelo qual Deus tinha escolhido, para que a gente pudesse pagar sobre os nossos atos. E fica tranquilo, tudo que plantarmos, seja bom ou seja mal, pode passar 10 anos, pode passar 15 anos, pode passar 20 anos, ninguém vai sair dessa terra sem antes pagar a conta. Eu costumo dizer que a vida é como um restaurante, ninguém sai dele sem pagar as contas. O povo incrédulo que não entende o trabalho de Deus diz: tem que morrer uma miséria dessa, tinha que morrer. Não, nem vai morrer, não, vai pagar primeiro e depois morre. Até que estávamos ajoelhados. Ele possuía uma pistola Glock CC com pente alugado com a capacidade de 21 disparos, semi-automática. Ele começa a disparar e 12 disparos pegam no meu corpo. Ao que estava ao meu lado, que era meu ex-parceiro de crime, levou 6. Um que não tinha nada a ver, que chegou no momento errado, no dia e a hora errada, com as pessoas erradas, tomou 3 de raspão nas pernas. Foram 21 disparos e esse mesmo ainda tentou tirar o carregador para carregar a alma novamente, porque o plano era para executar e para que ninguém pudesse ficar de pé ou vivo. Se ficasse, era vegetando em cima de uma cama, paralítico, paraplégico ou outras possibilidades. Irmãos, quando eu tomei 12 disparos, nem me pergunta se doeu ou se eu senti algo ou se queimou, porque as perguntas que mais fazem, se doeu ou se queimou, eu não sei, porque o impacto foi tão forte que eu desmaiei na hora, não ouvi nem o barulho do disparo. Mas quando eu estava no chão, e quando eu digo aleluia, sempre, hoje eu não falei no início do testemunho, o testemunho é 12 tiros e uma promessa. Quando eu recebo 12 tiros, eu caio no chão e eu fico meio que fora da consciência, desmaiando e acordando, e tendo hemorragia interna. O mesmo Deus que não erra quando apontou sobre a tua casa, que não erra quando apontou sobre aquele jovem ou apontou sobre a minha vida, Ele enviou 3 anjos poderosos que desceram naquele lugar onde eu estava e acamparam ao meu redor, porque o espírito da morte já estava planejando tirar a minha alma do meu corpo. Isso significa morte, morte significa separação. Eles tentaram quando ia pela mão para tirar a minha alma do meu corpo, quem sabe assim me levar para o inferno de uma vez por todas. Os anjos chegam poderosamente, põem o inferno para correr e o nome do Senhor é glorificado. Detalhe, eu vou resumir aqui. Eu creio que Deus vai preparar outra oportunidade, porque o tempo não espera. Quando eu recebi os 12 disparos, Deus toca alguém que me leva ao hospital, ninguém queria pôr a mão, muitos filmaram, outros tiraram foto e estava ali no espaço. Até que me levaram para o hospital chamado M. Eu chego no hospital à 1 da tarde, quando eu escuto a barulha da buzina do carro. Aquele alvoroço, eu acordo, porque eu estava desmaiando, acordando todo o percurso. Hemorragia só interna. 6 disparos perfuraram o intestino e teve 50% da amputação dele, virando síndrome do intestino curto. Perfurou tórax, pulmão, fígado, braço, perna, de raspão. Os pastores estão vendo aí na nuca atrás. Aleluia. A bala retirada em cima, onde sente o coração bater, o do outro lado também, o corpo inteiro. Aquele que tomou 6 que estava do meu lado, depois de uma hora veio a óbito. Eu tomei o dobro, acredite se quiser, sempre há dídimos em nosso meio, mas foram 12, nem foram 15, não foram 7, não foram 9, não foram 20, foram 12. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu chego no hospital, eu acordo, aquele hospital, eu venho naquele estacionamento, minha mãe no banco da frente, o meu conhecido no banco dirigindo e eu atrás, até que eu tive 2 sensações.
Quais são elas? A primeira é que quando eu acordo eu ouço o barulho da buzina e percebo que estou no estacionamento do hospital. O meu corpo começou a adormecer da cabeça até os pés. E assim também a visão começou a apagar e escurecer bem devagarzinho. E eu digo para minha mãe, eu estou morrendo. Minha mãe falou, não meu filho, segura, o que está acontecendo? Eu falei, meu corpo está adormecendo da cabeça aos pés e minha visão está se apagando. Naquele momento a morte estava tentando me abraçar, mas os mesmos anjos que tinha lá, Deus tinha mandado lá naquele lugar onde eu estava no chão, eram os mesmos anjos que Deus permitiu eu ver. E como que eu vi? A mente, aleluia, a visão apagou. A visão física, qual eu te vejo, vocês me veem, eu não enxergava mais nada. Mas quando eu abri a porta de trás daquela palanquinha de cinza e olhei para o lado direito, quem sabe assim, tentando adiantar o processo para que alguém viesse e me tirasse logo para fora, Deus me deu uma visão espiritual. Que visão que foi essa? Eu olhei para o meu lado direito e vi, a primeira coisa que eu vi foi a visão de baixo para cima, 3 seres com jaleco, não como daquele da medicina que vai até o joelho, mas o jaleco era branco, resplandecente, era algo divino, irmãos. E o jaleco ia até o chão que não dava para ver os pés. Eu vi que o do meio estava empurrando uma maca, uma cama de rodinha para vir me buscar até o carro na direção, aleluia, num período de 7 metros do carro. Eles iam correndo muito rápido e minha visão foi subindo para me tentar ver o que era aquilo, até que eu chego no rosto. Quando eu cheguei no rosto, eu vi um esplendor tão forte, um amarelo como se fosse 10 vezes mais forte do que o sol. E quando eu fixo os olhos naquele esplendor, a minha visão se apaga. Era Deus mostrando que quando Ele tem um projeto, pode tentar executar, pode tentar tirar sobre a face da terra, pode tentar boicotar, pode tentar, aleluia, tirar de cena. Quem não lembra de José no Egito, pode até tentar, mas quem diz que o diabo ou o inferno tem legalidade para exterminar com o projeto de Deus, para a glória de Deus e desprezo e vergonha do inferno, aquele a qual Deus te escolheu dentro do ventre, hoje está aqui para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Era 12 disparos. Eu paro por aqui. Você acha que eu cheguei no hospital e já foram me atendendo? Cheguei 1 da tarde, eu fiquei até as 7 da noite desassistido e com vida. O meu parceiro já tinha morrido 1 hora depois do ataque, mais ou menos 1h30 da tarde. Deu 7 da noite, eu estou com vida. 12 disparos e as balas andando no corpo, perfurando tudo. Até que 7 horas da noite, a mãe decide, guiada pelo Espírito Santo, ir no culto, porque o filho foi conduzido, aleluia, à mesa do centro cirúrgico. E até que o médico disse, ela pergunta, doutor, diz para mim que vai ficar tudo bem. Qual é a probabilidade disso ficar tudo certo? Olha, de 100%, pelo que já analisamos, 99,9% é a certeza que nós temos que ele não vai sobreviver. Entraram no centro cirúrgico, Deus guiou a minha mãe até a igreja. Quem é que está com o filho entre a vida e até a morte, sai do hospital e vai no culto? Fala para mim. Isso só pode ser a obra do Espírito Santo. Quando ela entrou no quarto, os olhos inchados de tanto chorar e tanta preocupação, ela entrou na última e sentou na última cadeira, até que a palavra foi direcionada e falou, ei, você que entrou hoje aqui nessa noite, digo para você no teu coração, o que eu estou fazendo lá agora não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Eu não sei se você crê, mas Deus, quando tem um projeto, não é inferno, não é macumba, não há quem possa impedir. Se assim o Senhor permitir, eu volto para contar ele com mais detalhes, porque tem coisas muito mais profundas que aconteceu ainda que eu tive que pôr. Amém? Amém? Amém. Eu vim aqui para falar, eu vim lá do Capão Redondo, da Zona Sul, 3 horas ou mais de viagem para dizer que Deus ainda está operando milagres. Pega a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2.